Primeiro eu peço aí a sua inscrição aqui no Plantão Brasil, porque aqui a gente segue na luta contra esses malditos que destruíram o Brasil. A gente está aqui para tentar reconstruir o Brasil. Mesmo eles não deixando, a gente vai conseguir isso. No final nós venceremos, viu? Falo isso há 5 anos aqui no Plantão Brasil. Nós venceremos, já estamos vencendo. Olha, quem está perdendo muito aí são os pastores bolsominions, 2 aí no caso. O André Valadão, pastor bolsonarista, amigo do Bolsonaro, que levou o Bolsonaro para a igreja dele várias vezes, inclusive a Michelle Bolsonaro é da igreja dele, da igreja da Lagoinha, tudo mais. E outro pastor que é inimigo do Valadão, inclusive, que é o pastor Anderson Silva, da igreja Vivo por Ti. Vivo por Ti é o nome da igreja dele. O Anderson Silva, ele briga com o Valadão faz muito tempo, eles estão brigando por fiéis, porque as igrejas são rivais e o que acontece é que em algumas igrejas evangélicas, algumas são até amigas umas das outras, porém outras estão assim, pô, peraí, se tem mais fiéis naquela igreja é porque eles estão dizimando lá, não estão dando o dízimo aqui, ou devolvendo o dízimo aqui, a expressão correta é devolver o dízimo para os crentes. Então, tá entrando dinheiro lá, não tá entrando aqui, então vamos desmascarar aquela igreja lá para ver se eu ganho mais fiéis aqui. Fiéis significam dinheiro todo mês aí. Pois bem, o que acontece? Primeiro, o caso aí do Anderson Silva. Anderson Silva é um pastor que até então pouca gente conhecia, mas entre as pessoas que o conheciam estavam os bolsominions, muito famoso no meio bolsonarista, é um pastor com muitos seguidores e que até já se encontrou aí com o genocida maior, ó, tá vendo? É um pastor que está realmente a serviço do diabo, você vê que tem até foto dele com o diabo, né? Pois bem, o Anderson Silva agora deixou a barba crescer, né? Começou o governo Lula, o cara parou de fazer a barba e aí tá com a barba grande. Ele tem um podcast e nesse podcast ele estava junto com o Nicolas Ferreira e mais 2 convidadas ali. E aí falou isso aqui, o Anderson Silva, que é o que vai levá-lo para a prisão, viu? Vai ser preso. O Anderson Silva, se não for hoje, amanhã, espera aí uma semana no máximo que ele será preso. Veja. Sabe, a igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé, do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor está rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. O cara cristão, assim, senhor, quebra a mandíbula do Lula. Ele está incentivando a violência contra o presidente da República. Eu fico às vezes meio pasmo que... Eu lembro no governo Dilma, a Dilma tinha um advogado-geral da União que realmente podia fazer o que quisesse, colocava o adesivo da Dilma de perna aberta no carro, e tanto o ministro da Justiça, que era o maior bundão da história, Zé Cardoso, que hoje está lacrando lá na CNN, fácil lacrar na CNN, né? Difícil era ser um ministro bom. Ele deixava, o advogado-geral da União da Dilma deixava, porém no governo Lula não tem essa não. O Jorge Messias está bem ocupado com um tanto de processo que tem aí para abrir, mas o Flávio Dino não perde a boiada não. Flávio Dino já falou que vai acionar a Polícia Federal e será investigado e vai acabar preso, porque você incentivar a violência contra autoridades é crime no Brasil. Você não pode chegar, quebrem a mandíbula de fulano. Você pode falar, não gosto do Lula, o Lula é isso, o Lula é aquilo, como muitos falam. Pode, posso não gostar, mas pode falar. Agora falar, olha, quebre a mandíbula, faça não sei o quê. Mesmo ele usando, não, mas eu não mandei alguém fazer, eu mandei orar para Deus fazer. Pô, ninguém nasceu ontem, né? Está incentivando a violência, vai acabar preso. Esse pastor Anderson Silva faz o quê? 6 dias atrás, uma semana, vamos arredondar, uma semana atrás, ele estava brigando, quebrando o pau nas redes sociais com o André Valadão. André Valadão, por quê? Porque teve um segredo da igreja do André Valadão que foi revelado pela polícia, não que alguém foi lá, a polícia revelou. É que um dos pastores líderes da igreja do André Valadão estava estuprando criancinhas e adolescentes. É engraçado, esse pessoal, eles abominam homossexuais, LGBT, enfim, abominam tudo que é LGBT, mas aí você vê quantas notícias aí na imprensa de pastor pedófilo, de pastor estuprador. Olha, é muita. Vai no Google e coloca pastor preso estuprador. Não, você vai achar
de casos diferentes. Você vai achar trocentos. E de LGBT que fez isso. Não, você não acha um. Você não consegue achar. Fizeram uma contagem nos Estados Unidos de líderes religiosos presos por isso. Foram 800 líderes religiosos presos nos últimos 5 anos por estuprar crianças e adolescentes, ou seja, pedófilos. Sabe quantos drag queens ou pessoas transgêneros foram presas? 0. Por esse motivo, 0. Aí você fala, pô, então realmente, olha, tá muito difícil deixar seus filhos entrarem numa igreja. Porém, o André Valadão foi desmascarado, porque olha o que o André Valadão fez. O pastor da igreja dele foi preso, e aí alguém mandou isso aqui para o André Valadão no Instagram dele. Ó. Vou até diminuir aqui o brilho um pouquinho, vamos lá. Fala do seu pastor estuprador. Olha a resposta da cara de pau dele. Fala do meu pastor estuprador. Graças a Deus, vou começar dizendo para vocês, ele não é pastor na Lagoinha, não é consagrado pastor, nem reconhecido pastor na Lagoinha, essa pessoa. Soubemos do caso no início dessa semana. Hoje, 2 para 3 dias depois, já atendemos, excluímos o casal da igreja. Estamos juntos com a polícia diante dessa situação. Vou repetir, ele não é pastor na Lagoinha, não é reconhecido pastor na Lagoinha, não trabalha na igreja. Os casos de abuso aconteceram na casa dele, não aconteceu dentro da igreja. Então quer dizer que uma pessoa que frequenta a igreja, a vida dela toda é só a igreja. Ela não trabalha, né? Não, ele tem a vida dele, ele cometeu crimes na casa dele, ele é alguém envolvido na vida comum da igreja, mas não é líder, nem pastor e nem funcionário da igreja. Isso tem que ficar claro. Eu não tenho dificuldade alguma de falar a verdade para vocês. Tá, tem dificuldade, eu vou falar, eu não sei, realmente, eu não sei se qual da religião acredita em cada coisa, mas olha, se existir diabo, esse cara assim foi enviado para este planeta assim diretamente pelo capeta, viu? Porque olha, pensa num cara gente ruim, pensa num cara sujo. É esse aí, vamos lá. Ele trabalhava na igreja Lagoinha de Santos, ele trabalhava na igreja. Eu mostrei aqui outro dia vídeo dele pregando na igreja. A igreja já deletou os vídeos. Mas tem aqui, ó, no próprio Instagram da igreja, tentaram deletar tudo que tem ele, tá aqui, Lagoinha de Santos, tudo mais. Tá aqui, ó, o pastor Joilson. Aí você vai ver aqui, ó. Igreja Batista Lagoinha de Santos no perfil da igreja, tá? Para que ninguém fale, não sei o que, ó, aqui, ó, GC Lagoinha Santos. Aí você vai lá, aí você vai mais aí, e você vai ver o quê? Que tem fotos dele, ó. Ele tava nessa foto aqui, ele foi marcado numa foto, aí quem a igreja marcou? Lagoinha de Santos. Aí quem que foi marcado aqui, tá em cima, Joilson Freitas, que é o pastor estuprador. Aí quando você vai ver o tanto de perfis, aqui são os perfis da Lagoinha que seguem o pastor, tá? O pastor que foi preso, o estuprador pedófilo, que segundo o André Valadão, ele não pertence à igreja. Mas é engraçado, ó, todos os perfis de igreja da Lagoinha seguem o pastor. Engraçado, nossa, ele é só um fiel comum da igreja. Ele prega lá, né? Eu acho que todos os fiéis da igreja podem entrar lá, subir lá, como chama? No púlpito, podem subir lá no palco, vou usar a palavra, todo mundo vai saber o que é. Podem subir lá no palco e pregar? Não. Só os pastores podem subir. Todos os fiéis da igreja Lagoinha são seguidos por todos os perfis da Lagoinha, de tudo que é a igreja Lagoinha, de Itapevi, de Santos, de Bertioga, de Americana, de Caieiras, de Cotia, de São Vicente, todas seguem o cara. E seguem todos os outros fiéis? Não seguem. Aí, só que a coisa vai piorando. Porque o bandido que foi preso, o estuprador, pastor estuprador, ele não apenas é da igreja, como ele tem foto com o pai do André Valadão, que é o fundador da igreja. Então ele tem foto com o fundador da igreja. Eu não acho que o fundador... Aqui, ó, os dois juntos aqui, ó. Eu não acho que o fundador tire foto com todo mundo. Inclusive, não estou conseguindo achar aí, ele fez parte em 2019 de um curso de formação de líderes. Inclusive era público, eu mostrei no vídeo passado, mas já deletaram do Facebook. Ó, o pessoal tá veloz ali, o André Valadão deve dar as ordens ali com um pulso firme pro pessoal
que já deletaram. Eu mostrei aqui foto dele em reuniões. Ele coordenava o núcleo, que era a célula infantil da igreja. Então, os fiéis iam lá e confiavam nele, porque é o homem santo que tem a palavra de Deus, enviado, autoproclamado apóstolo, não é que baixou Jesus Cristo e falou, ele é meu apóstolo, não. Ele se autoproclamou, acredita quem quer. Tem otário que acredita, ao ponto de deixar os filhos aí de 13 anos, 10 anos, 12 anos, se reunirem a sós com ele. Aí ele levava para o escritório dele ficava na casa dele. Não que era, nossa, ele não fazia na igreja. Não, o escritório onde ele despachava para a igreja era na casa dele. E aí nesse escritório ele estuprava as pessoas. Aí pensa, o homem de Deus André Valadão, que está aí, ele falou que junho é um mês da hashtag Hate Pride. Pride, para quem não sabe, é orgulho. Em inglês, e junho é o mês do orgulho LGBT. LGBTQIA+. Tá. Aí o pastor André Valadão fez vários vídeos no começo do mês dizendo que não, Deus odeia o orgulho, Deus odeia esse pessoal. Aí você fala, peraí, Deus odeia? Deus não ama todo mundo? Você está entendendo bem errado o que você está lendo na Bíblia, né? Mas ele tem que fazer ali a lavagem cerebral nos fiéis dele, então ele fala dessa maneira. E aí, Deus odeia esse pessoal, mas não odeia estupradores, né? Que sejam da igreja Lagoinha, porque, pelo visto, ele não escutou, em nenhum momento o André Valadão chamou as vítimas de abuso para falar, gente, estou com vocês, estamos aqui, olha, realmente, dá um apoio moral, apoio psicológico, qualquer tipo de apoio. Não. Finge que não existe. Olha, acredito até que deve ter expulsado da congregação as vítimas aí. Você denunciou abuso, Você denunciou que foi estuprado? Então, saia da minha igreja. É isso que deve ter acontecido. Aí ele fala, não, mas ele não era funcionário da igreja. Pô, ele era. Ele era funcionário da igreja. Mais do que isso, segundo a polícia, era o único emprego dele. Ele não tinha outro emprego. Toda a renda do estuprador vinha da igreja Batista da Lagoinha. Toda a renda dele. Ou seja, só quebrar o sigilo do cara e ver o extrato dele. O que a polícia não precisa, porque no caso o investigado aí, o criminoso já foi preso. A polícia não investigou a igreja da Lagoinha. Talvez devesse, né? Talvez devesse, porque se o André Valadão tá aí negando tanto e tá usando tanto da sua força, do seu alcance das redes sociais para tentar negar, será que não tem um esquema maior aí de estuprar crianças, coisa do tipo? Porque você vê que ele tenta desviar o foco para tudo, né? Olha, quem comete essas atrocidades são LGBT. Mas quem estava cometendo era o pastor dele. Não era meu pastor, não era funcionário. Mas era. Aí você fica assim, peraí. Aí o que vai ser preso agora, o pastor Anderson Silva, aí que pregou aí que quebre a mandíbula do Lula, que adoeçam os ministros do STF, o pastor Anderson Silva, ele publicou um vídeo que eu não vou mostrar aqui, que é longo nas redes sociais, em que ele xinga o André Valadão, fala que na igreja do André Valadão isso acontece toda hora, e fala que o André Valadão não deu suporte nenhum às vítimas, e aí ele fala, se você não quer que aconteça isso, venha para minha igreja. Senhoras e senhores, é cobra comendo cobra nesse mundo aí evangélico, viu? De pastores evangélicos. É cobra comendo cobra. Não dá nem pra pessoa ter uma religião em paz hoje em dia. Porque a pessoa, nossa, vou entrar numa religião, vou ser um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, vou amar Jesus Cristo. Aí você entra lá e você mal imagina que você está entrando num covil, um lugar que é uma pessoa pior que a outra ali, dos que mandam, pelo menos. Das pessoas que congregam, as pessoas são ali pessoas inocentes, ingênuas, que acreditam nesse pessoal. Tem igreja que não tem isso, que o pastor é sério? Tem. Mas o problema é o seguinte, o que aparece aí na imprensa, quem faz barulho, quem ganha grana, quem consegue expandir sua igreja, são esses caras que estão roubando aí, que fazem negociata, que fazem todo tipo de crime. Porque o pastor que é sério, que é honesto, ele tem a igrejinha dele ali e ele está feliz com a congregação pequena dele. Ele tem lá 100 pessoas, 50, 200, vamos supor, na congregação, ele fica ali. E você não vai ouvir falar dele, a não ser que ele seja do seu bairro. E eu não vou ouvir falar dele. Que ele não vai cometer crime, ele não vai ficar bilionário, ele não vai ficar tentando extorquir as pessoas para que paguem o dízimo todo mês, falando, não, paga 10, 15% do seu salário, além disso faz doação, estamos fazendo uma obra aqui, a obra custa 10 mil, o cara arrecada 200 mil, aí o cara, não sei o quê, e não vai expandir e de repente ter 300 igrejas. Então a gente não escuta falar
desses aí que são honestos. Não escuta. O que a gente escuta é o quê? Esse pessoal que consegue se expandir e que são viciados em enganar as pessoas para ganhar mais e mais e mais dinheiro. Um pessoal que gosta de muita grana. É um pessoal que lê a Bíblia e lê só as partes que eles querem da Bíblia. Só as que eles querem. A parte que odiar é o mesmo que pecar. E tem vários versículos que mostram que ódio é um tipo de pecado. Essa parte eles não leem. Aí tem os versículos que mostram que Deus é livre de ódio, é livre de pecados. Eles não lembram. Se odiar é pecado e Deus é livre de pecado, Deus não peca, Deus não odeia. A parte que Deus ama a todos os seus filhos, não. Vamos pular. Pula essa parte. Vamos direto para Levítico. E aí ali vamos só focar na parte ali, ó, não pode ser gay. Aí não tá nem escrito com essas palavras, mas não, vamos focar. Pô, mas eu não vou nem falar versículo, 2 linhas acima, tá escrito também que não pode cortar o cabelo. Não, mas isso pode. Não pode usar roupa com panos diferentes. É testamento novo, viu? Não é antigo não, testamento novo. Não pode usar roupa de tecido diferente. Minha roupa tem um tecido aqui e um diferente atrás. Eu já vou pro inferno. Se eu usou calça jeans ou roupa aí, essas roupas esportivas, vai pro inferno. Todo mundo aqui vai pro inferno. Pronto. Os pastores são os primeiros aí. Usam as roupas dele aí com 99% algodão, 1% sei lá o quê. Pronto. Se ferraram. Inferno. Não, eles só focam no que eles querem para fazer um tipo de doutrinação e aí no final é o quê? Dinheiro. Desafio qualquer plantonista aí, qualquer seguidor do Plantão Brasil a passar um mês numa igreja evangélica e desses pastores aí ricos, que se você for numa aleatória é capaz de você encontrar uma dessas com o pastor honesto, mas vai numa dessas aí grandes aí, vai na do Malafaia, na do Valadão, qualquer uma das 70 que tem o Valadão, qualquer uma das 100 que tem o Malafaia, Valdemiro e tudo mais, fica um mês lá sem que ninguém te peça um centavo. Meu desafio. Se você conseguir, eu mudo tudo, apago o vídeo e falo, ó, gente, virei evangélico, vou congregar na igreja do Malafaia. Você não vai conseguir. Se você conseguir ficar uma semana, olha, parabéns. Ó, peço sua inscrição no canal, seguiremos lutando aí contra esses mensageiros do demônio. Não sei se existe ou não, cada um tem aí sua crença, mas se existir, saiba, nós foram diretamente enviados por ele, viu? Falou.